Olá, eu sou Vivian Gama, diretora da plataforma Mediação Brasil, e estou aqui para conversar com vocês sobre a formação avançada em mediação. Esse curso ele foi montado com todo o cuidado e todo o carinho para aqueles profissionais que querem dar um passo além no seu desenvolvimento em mediação, né? Ele funciona tanto como um segmento da nossa formação profissional de mediadores, né? A maior parte dos alunos que optam pela formação profissional de mediadores acabam por optar também pelo módulo avançado, mas é um curso também aberto a profissionais que fizeram outras formações externas e que querem vir ao Mediação Brasil em parceria com a Global Mediation para cumprir essa etapa do curso. E do que se trata essa formação? Essa formação ela foi desenvolvida para dar um refinamento maior para a capacidade de intervenção do profissional. Nós sabemos que os conflitos eles demandam uma intensa capacidade dos profissionais mediadores, de suas habilidades, de suas competências, para que eles consigam entregar resultados concretos, né? Então, o Mediação Brasil, como uma instituição de pesquisa, tem se debruçado nos últimos 8 anos no desenvolvimento de estudos sobre possibilidades variadas de refinamento técnico da mediação e da gestão de conflitos. Esse curso ele engloba essa composição desses estudos. Esses estudos envolvem tanto bagagem teórica como investigação empírica, e o curso ele é o resultado desse trabalho, né? E é um trabalho também que passa por uma ideia de ampliação da multidisciplinaridade associada à mediação, né? Quem trabalha com mediação, quem já é mediador ou quem está buscando um espaço formativo, sabe que a mediação, da forma como ela é ofertada, especialmente no Brasil, ela trabalha com um padrão multidisciplinar que eu tenho chamado de mais clássico, né? Que vai englobar aí psicologia, direito, teorias da negociação, a própria sociologia e algumas outras ferramentas, né? Parte do nosso trabalho de pesquisa foi estudar possibilidades adicionais de ampliação dessa multidisciplinariedade com o objetivo de refinamento do método, com o objetivo de ampliação da eficácia do método. É isso que a gente tem chamado de nova multidisciplinariedade associada à mediação. Então, quais são as ferramentas que a gente tem estudado e trazido para dialogar com as propostas da mediação e da gestão de conflitos, sem, contudo, chocar com a ideia original da mediação, ou seja, como adquirir novos instrumentos de intervenção, mas respeitando toda a principiologia do método, enfim, toda a base conceitual, né, e legal da própria mediação. Então, o resultado disso a gente vai vendo no curso, mas eu poderia salientar alguns aspectos que são importantes. Então, primeira a área multidisciplinar que a gente aborda na formação é a programação neurolinguística, né? Então, que influxos da programação neurolinguística, chamada PNL, a gente consegue trazer para a mediação? Então, essa parte de um aprofundamento no estudo sobre gestão de emoções, em visões perceptuais, que é como a gente chama em programação neurolinguística, os próprios axiomas, né, os pressupostos da PNL, uma seleção deles que a gente pode trazer de forma prática para a mediação, toda essa parte dos diferentes canais, auditivo, sinestésico, visual, como é que o mediador ele pode ter esse conhecimento e usar isso a favor do método, entre outras diversas possibilidades, né, no curso muito bem descritas. Então, o curso ele trabalha teoria e prática. A gente aprende um conceito e é convidado a refletir e praticar esse conceito, né? Outras áreas multidisciplinares que a gente aborda, o coaching, né? O coaching que foi desenvolvido como um método de aceleração de resultados, né? O coaching ele ficou muito popular no Brasil recentemente, mas ele já é algo praticado em diversos países há muitos anos. Eu sou coach formada pelo Instituto Integral de Coaching Estrutural Europeu, trabalho com coaching há muitos anos e para mim é um prazer conseguir fazer essa sinergia, porque eu tenho todo um trabalho dentro do coaching, tenho todo um trabalho dentro da mediação. Então a sinergia possível ela é fabulosa, né? Então, do coaching a gente também traz ferramentas específicas, mas algumas ideias muito interessantes. Uma delas, só para a gente poder ilustrar, que me parece muito bonita do coaching, é conseguir olhar as pessoas em termos de potencial e não em termos de resultado, tá? Então, numa situação de conflito, naturalmente, isso é uma ideia que muito nos ajuda de olhar verdadeiramente as partes
nos seus potenciais e não a partir daquilo que elas estão conseguindo entregar para o processo. E a gente também utiliza o coaching para calibrar essa motivação e fazer com que elas consigam superar esses obstáculos, né? Entendendo que a co-construção do consenso, um desenho compartilhado de um sentido de justiça como um lugar final para se chegar na mediação, pode beber um pouquinho da fonte do coaching para poder ter essa, novamente, otimização de resultados. Ainda dentro da multidisciplinariedade, a gente pode destacar algumas linhas mais avançadas da perspectiva sistêmica. A gente pode falar também de uma introdução ao pensamento do Eneagrama. Sobre o Eneagrama vale a gente tecer alguns comentários, né? Nessa formação ele é apresentado de forma introdutória, a gente tem uma formação específica de ferramentas do Eneagrama voltadas à gestão de conflitos, mas o Eneagrama é um dos tópicos mais encantadores que eu tive contato na última década. Ele produziu uma mudança muito profunda na minha maneira de ver a mim mesma e as pessoas, e a partir dessa inquietação foi desenvolvido todo um estudo para trazer essa aproximação do Eneagrama à gestão de conflitos, né? O Eneagrama ele é um conhecimento muito antigo da humanidade, mas que foi readaptado através de algumas releituras no último século, e a gente pode mencionar Gurdjieff, a gente pode mencionar também o Cláudio Naranjo, de forma mais recente. E o Eneagrama ele vai falar que todos nós, seres humanos, nós estaríamos próximos a um determinado eneatipo esse que tem características de destaque mais centrais da nossa psique. Então é um mapa da psique humana que divide essa psique em 9 possibilidades, em 9 arquétipos distintos, né? Claro que o objetivo não é, dentro da mediação, etiquetar as pessoas possivelmente a partir de arquétipos que a gente, num primeiro contato, tenha. Mas o que a gente faz nas formações é um aprendizado aprofundado sobre cada arquétipo, para ter uma ideia e uma dimensão dessas possibilidades, e a gente faz uma releitura de como as pessoas estão se comportando dentro do processo da mediação ou qualquer processo associado à gestão de conflitos e que características se aproximam àquelas do eneatipo estudado. Isso ajuda o mediador a ter um arsenal maior para desenvolver estratégias de intervenção. Então isso é um refinamento muito, muito, muito de última geração para essas possibilidades de escolher a forma mais próxima possível para que aquela pessoa que apresenta certos padrões de condutas associados a um eneatipo consigam responder melhor a partir das demandas que elas próprias tenham. Então, o que a gente segue fazendo é mediação, mas a gente consegue ter uma nova leitura do ambiente e das pessoas e da interação entre elas para poder fazer escolhas certas sobre as ferramentas de intervenção dentro do método que você esteja trabalhando, né? Os resultados são fantásticos, então existem cursos específicos nessa área, mas dentro dessa formação avançada a gente tem um módulo introdutório que fala do Eneagrama e toda a beleza riquíssima também no nível do autoconhecimento que esse conhecimento pode proporcionar, né? A formação avançada, ela vai ter um cuidado muito grande da gente poder pensar a qualidade da mediação. O que é a qualidade da mediação? Então, esse curso ele foi pensado também por essa questão. Hoje há uma preocupação muito grande com a proliferação de espaços formativos, com a carga horária associada a essas formações e que tipo de profissional está sendo ofertado, né, está sendo preparado para o mercado. O Mediação Brasil trouxe para si uma questão muito profunda de batalhar, blindar a qualidade do profissional que a gente forma aqui dentro, né? Porque a gente acredita no método, mas o método, para ele poder ofertar toda a beleza que ele pode ter em potência, ele precisa ser bem desenvolvido. E para ele ser bem desenvolvido, ele precisa de profissionais bem treinados e, dentro da nossa contribuição em pesquisa, que novas possibilidades existem para que essa intervenção se associe a essa qualidade que a gente busca, né? Então, dentro de qualidade, uma tônica importante da formação é olhar para o pensamento estratégico dentro da mediação, né? Eu falo isso porque eu trabalho com mediação há muitos anos, há mais de uma década, e já formamos mais de 500 profissionais no Brasil e fora do Brasil. Eu atuo supervisionando equipes na prática, então eu estou muito próxima de entender quais são os desafios de uma pessoa que inicia esse trabalho,
e mesmo às vezes vêm para a supervisão pessoas que já são mediadoras, mas que querem poder, né, ter um feedback aproximado a partir de uma intervenção concreta. Então, dessa experiência em pesquisa, na minha prática pessoal direta, trabalhando em muitos casos e acompanhando o processo formativo oferecido dentro do Mediação e da Global Mediation, e a resposta dos alunos, inclusive no nível da prática, é que a gente consegue pensar nessa estrutura de formação para suprir, né, ou fornecer os passos necessários para que a gente chegue nesse lugar de qualidade, que é um lugar desafiador de se chegar, não é fácil de se chegar. Porque o aprendizado, além de ser infinito, em mediação, ele requer um misto de você conhecer as construções teóricas, mas ter a capacidade de internalizar essas construções e entregar isso num ambiente que é completamente oral, que é dinâmico, então eu tenho que ter uma capacidade de pensar muito rápida e, portanto, para isso também eu vou precisar desenvolver estratégias adequadas. No curso, então, a gente vai estudar a diferença do que é uma macroestratégia em mediação e uma microestratégia em mediação, que são as estratégias mais globais e as mais específicas. A gente vai conhecer uma diversidade delas, mas, sobretudo, vai ser fomentada a nossa ideia de pensar estrategicamente para a entrega dos melhores resultados dentro de um processo que a gente sabe que não é linear, mas ele é circular. Ele pode ter suas indas, né? A gente pode dar passos para trás, para dar outros para frente, e o mediador ele tem que estar apto a perceber as necessidades de ajustes a qualquer momento. E quanto mais preciso ele for, seguramente melhores serão os resultados. Então, esse é o nosso compromisso aqui no Mediação Brasil, sobretudo poder trabalhar na construção do que é um mediador de alta performance, que diferenciais tem esse profissional, e a gente vai trabalhar para ofertar esses diferenciais dentro desse curso, tá? Então, ainda sobre a multidisciplinariedade, um outro tópico que também é objeto de um curso específico, mas é apresentado de forma introdutória na formação avançada, é a perspectiva sistêmica, né? Vocês vão ter um link de acesso específico ao conteúdo da perspectiva sistêmica que vale assistirem para conhecerem, né, essa base particular. Mas eu deixei para o final, né? O coração verdadeiro desse curso da formação avançada em mediação passa pelo método que foi desenvolvido aqui no Mediação Brasil, em parceria com a Global Mediation. Esse fruto dessas pesquisas aí, que a gente já está chegando na casa de mais de 7 anos de pesquisa do método, que é o método autorreflexivo expansivo. Eu tenho muita alegria de apresentar esse método. Esse é um método produzido no Brasil, brasileiro, mas que tem ganhado espaços importantes fora do Brasil. A gente tem ofertado cursos dessa natureza na Europa e em diversos lugares do Brasil e aqui na América também. E é uma alegria poder apresentar porque ele reúne o que foi desenvolvido como uma pesquisa autoral, mas que tem dado resultados fantásticos. E aí eu vou abrir para vocês um pouco da minha história dentro da mediação, né? Eu, quando comecei na mediação, há 12 anos atrás, era um cenário no Brasil ainda muito árido, porque a gente não tinha muitos espaços de pesquisa, de formação ou mesmo de prática, né? Então, nessa geração, nós desbravamos um território novo, né? Agora a gente vê a mediação já bem mais capilarizada no Brasil todo, o que nos enche de alegria, mas não foi sempre assim. Então, dos contatos iniciais que eu tive com a mediação no Brasil e fora do Brasil, porque eu sou uma verdadeira buscadora, eu já estive em 12 países por conta da mediação, envolvida em diversas atividades vinculadas estritamente à mediação, eu fui encontrando alguns vazios em explicações possíveis que eu buscava na minha prática. É como se o que eu viesse tendo acesso ainda não dava conta de certas possibilidades que eu vislumbrava que seriam possíveis. Isso marcou, essa inquietação marcou essa minha busca investigativa, que se consubstanciou numa pesquisa bastante séria e consistente. A gente tem a alegria de dizer isso porque o Mediação Brasil é uma das pouquíssimas instituições de ensino e pesquisa no Brasil, pesquisa autofinanciada, porque a gente leva muito a sério o conhecimento de qualidade, né? Mas o método desenvolvido a partir dessas inquietações do buscar o mais, de buscar outras formas,
ele foi além das bases multidisciplinares que eu mencionei, né? Então, ele se mostra como um desenho, um formato próprio de intervir em mediação, que pode ser chamado de uma escola própria de intervenção em mediação, que tem uma principiologia e uma linha de objetivos associadas a esse método, que tem uma forma de fazer um tanto quanto específica, que eu vou explicar já já para vocês, e que tem dado resultados realmente impressionantes. Eu falo isso com tranquilidade porque hoje eu já não consigo mais desvincular a minha prática profissional dessa forma de fazer mediação que a gente tem chamado de método autorreflexivo expansivo. E do que se trata isso, como é que isso se opera e que resultados em diferenças a gente consegue produzir. Bom, o método autorreflexivo expansivo, ele tem como uma premissa que antes do conflito poder ser abordado num nível dialógico, ou seja, num nível da interação com o outro, das partes entre si, há muito trabalho a ser feito ainda dentro do universo individual de cada parte. Então, o que a gente busca com o método é expandir as possibilidades internas dos participantes antes de colocá-los em interação. E quando eu falo de expandir possibilidades internas, a gente vai fazer isso através de uma base autorreflexiva. Isso significa que o método ele faz uma aposta muito significativa no uso de estratégias reflexivas, ou seja, numa linha de desenvolvimento de perguntas. O método todo ele foi estruturado em uma categorização de mais de 120 microestratégias reflexivas diferentes, ou seja, mais de 120 possibilidades em termos de objetivos específicos dentro da mediação para se fazer perguntas. Perguntas que ajudam a levar as pessoas a cenários novos, cenários que elas ainda não vislumbraram, novas possibilidades cognitivas, novas possibilidades de olhar. Então, a aposta do método é que todos nós carregamos pontos cegos. Né? Então, essa é a nossa hipótese de trabalho. Todos nós temos pontos cegos, ou seja, temos algo dentro de qualquer situação que a gente esteja que a gente não consegue perceber e que a gente não consegue ver que não está vendo. Por isso é um ponto cego. Tá? Então, o método ele ajuda a revelar, desvendar esses pontos cegos, que por vezes são eles os motores indiretos ou diretos da catalisação do conflito. E olhando para isso com uma possibilidade de superação, de olhar o novo, de gerar dissonância cognitiva, de ver diferente alguma situação ou alguma questão sobre mim mesma, sobre o outro, sobre a outra parte ou sobre a situação em geral, se cada um puder fazer movimentos nesse sentido, e cada parte, cada biografia, cada caso vai ter os seus próprios movimentos a serem feitos, a ideia é que as partes elas vão estar muito melhor preparadas para a interação, para o diálogo, para a negociação no momento das sessões conjuntas de mediação. Isso é tão fantástico que o que a gente observa às vezes é que na nossa primeira intervenção, e a gente sabe que a mediação ela pode ser desenvolvida, né? Numa preparação de pré-mediação, que são encontros individuais dos mediadores com as partes, e depois a gente tem uma sessão de mediação, que é o encontro propriamente dito. Então, para quem utiliza essa estrutura, e o método fortemente recomenda que essa estrutura seja utilizada, o que a gente tem observado é que às vezes na pré-mediação, utilizando todas as estruturas reflexivas, utilizando a bagagem que o método traz, a gente percebe movimentos tão significativos que as pessoas já chegam na segunda sessão mudadas. Elas já chegam com novas narrativas pela experimentação direta de mudanças que elas criaram dentro da interação com o outro ou com elas próprias a partir de uma primeira sessão onde novas luzes se abrem. Quando essas novas luzes se abrem, eu não estou querendo dizer que é o mediador dizendo às pessoas o que elas devem fazer ou o que elas não estão vendo sobre si próprias. Ao contrário, o método, por ser um formato reflexivo, ele garante a imparcialidade do mediador e a ideia é, fazendo perguntas adequadas ao processo da mediação e ao caso, a partir de uma base estratégica bem desenvolvida, as pessoas conseguem ser autoras de novos pensamentos sobre a própria vivência. Novos no sentido de que distintos da forma como elas viam o conflito antes. Então, o objetivo do método é que já na primeira sessão, na pré-mediação, as pessoas saiam pela porta na sessão do atendimento pensando distinto do que elas pensavam antes, em algum nível. Claro que em alguns momentos algumas partes vão ter grandes saltos, outras vão ter saltos
de diferentes tamanhos, mas a gente pensa numa linha de progressão de saltos perceptivos para que a gente consiga confluir para um caminho de entendimento. Então, a ideia é fazer isso de forma prévia, preparatória, mas também de forma transversal. Então, mesmo à medida em que o processo avança e a gente faz a mediação, a partir de formatos teóricos e também algumas ferramentas técnicas que são bem específicas do método, a gente vai seguindo nessa expansão cognitiva, nessa dissonância cognitiva e nessa bagagem autorreflexiva de forma transversal. Então, a gente sabe que o mediador ele segue tendo a possibilidade de fazer encontros individuais mesmo depois que o processo se inicia na primeira conjunta, e ele pode utilizar essas estratégias reflexivas também nas sessões conjuntas de forma sistêmica para todas as partes ali envolvidas. Então, assim, os resultados eles são muito fantásticos, eles estão agora sendo publicados vêm sendo publicados, vai ter uma publicação mais extensa e detalhada sobre a metodologia. Esse método ele tem sido celebrado fora do Brasil e é uma alegria para a gente poder representar o Brasil, né? E a gente não ter uma visão apenas de importar conhecimento de fora, mas a gente também se colocar em condições de levar conhecimento para o mundo, e isso me enche de alegria, e eu trabalhei cada dia da minha vida para que isso pudesse ser feito, né? Durante essa última década. O método ele serve para que a gente faça, se possível, ainda melhor aquilo que a gente se propõe a fazer, desse desafio tão profundo que é trabalhar em prol da pacificação, trabalhar em prol do gerenciamento positivo de conflitos, trabalhar em prol de um entendimento maior entre as pessoas, entre os cidadãos, entre as empresas, entre pessoas físicas e jurídicas, para que a gente possa caminhar num mundo mais coerente, né, um mundo mais sensato. Então, a ideia é que se a gente faz movimentos de dentro para fora, quando a gente vai para fora, ou seja, para a interação, esses movimentos ganham um brilho maior e ganham uma possibilidade de resultados mais efetivos, mais duradouros e para além até do que as pessoas buscavam no início, tá? Eu me recordo de um caso em que a gente fez dentro da pesquisa, né? Então por isso ele fica muito claro do que seria uma abordagem clássica nesse caso e o que seria a abordagem dentro do método. E era uma situação de um divórcio, uma criança que a família ela já vem para a mediação, não era um conflito muito escalado, eles tinham as suas diferenças, mas eles tinham uma visão ainda muito fechada das possibilidades de solução. E os caminhos de solução aparentes que eles traziam eram caminhos que não estavam prestigiando tanto as possibilidades para essa criança. Era uma criança que, antes da separação, tinha um vínculo muito profundo com o pai, e após a separação, a partir da construção da visitação que eles queriam fazer, esse pai veria essa criança muito menos do que seria o desejo da própria criança, do próprio pai e da própria mãe, tá? Então, quando a gente utiliza o método, a gente criou ali um aumento de possibilidades expansivas que o resultado final, eu posso dizer para vocês, dentro da perspectiva inicial, da posição que cada parte tinha antes da gente começar para o resultado final, essa criança ela saiu com um quantitativo de visita para o pai superior a 150% do que seria o desenho inicial. Então, se a gente utilizasse uma forma, aparentemente não há muito o que se fazer, não há um conflito ou as técnicas convencionais ali utilizáveis dariam um resultado, dariam um acordo, só que esse acordo ele subiu em grau de satisfação, em eficácia enormemente quando a gente utilizou essas novas estratégias. O artigo desse caso está disponível online, vocês podem baixar e ler, mas o método ele não é só restrito a situações de família, tá? E também não é só restrito a situações onde o consenso ele pode se produzir com maior facilidade. Ao contrário, ele é muito útil nas situações em dissenso mais agudizado, em situações de maior gravidade, em situações difíceis, e ele também é muito útil em todo o universo das empresas, tá? Claro que ele vai receber modulações, mas ele é muito útil quando você prepara uma empresa para passar por um processo de mediação e não...
E é importante que se diga porque, embora as características de um ambiente empresarial sejam significativamente distintas, em alguma medida são pessoas tomando decisões por trás de empresas, né? E sempre há estratégias a ser desenvolvidas por parte dos negociadores. E quando há estratégia por parte do negociador, há estratégia por parte do mediador em qualificar as próprias estratégias dos negociadores, em qualificar percepções, em qualificar possibilidades variadas, tá? Em olhar pontos cegos, em olhar de forma ampliada, de olhar com olhos de quem quer ver, tá? Então, para mim é um prazer imenso, ele é um método bastante robusto no sentido da sua extensão, né? São mais de 120 microcategorias estratégicas divididas em 6 macrocategorias. A gente teve um rigor muito grande em desenvolver essa taxonomia, e no curso o que a gente faz é um passeio por cada uma dessas microestratégias. Cada uma delas a gente estuda os exemplos possíveis de intervenção na prática mediadora e na prática de gestão de conflitos. Então, eu brinco que os nossos mediadores aqui são os mediadores mais perguntadores, né, com maior habilidade em saber fazer perguntas inteligentes, perguntas estratégicas, porque o que são as perguntas, né? As perguntas são marcadores de contexto. Quando eu entrego uma pergunta, eu levo alguém a pensar sobre a janela contextual que aquela pergunta oferece. E, portanto, eu posso auxiliar as pessoas a lançarem voos e olhares sobre espaços e possibilidades que, por um caminho neural normal, que ela já faz numa revisitação, às vezes, de padrões que ela já tem, ela não faria, tá? E o que a gente fez para o profissional mediador foi estruturar isso de forma bem minuciosa, por isso essa categorização tão extensa, né? Então, havendo um objetivo distinto e particular adaptável à mediação, à gestão de conflitos, isso foi identificado, foi estudado e foi testado em pesquisa. Esse método ele não vem da teoria para a teoria, ele vem da prática para a teoria e volta para a prática para ser consubstanciado. Então, o que eu estou falando para vocês são anos de resultados concretos e testemunhados aí por diversos alunos nossos, nos resultados que isso são possíveis. Então, se essa é a sua busca, se você está buscando esse lugar de fazer da melhor forma possível aquilo que você se sente chamado a fazer, talvez esse possa ser o seu espaço de aprendizado, e a gente aqui vai ter o maior prazer em te receber para a gente fazer essa caminhada juntos, né? O que mais o mundo precisa é de pessoas habilidosas e competentes para dar conta dos problemas do mundo. Então, e eu falo isso de forma nada poliana, falo isso como alguém que está no mesmo lugar, né, de buscar essas possibilidades e que, repito, não tão restritas a um universo só de pessoas físicas, mas a gente pode estar trabalhando isso dentro de instituições públicas, dentro de instituições privadas e colaborar para relações mais saudáveis, mais profícuas, mais harmoniosas no ambiente e na sociedade que a gente vive. Deixo aqui um abraço a todos, ficam todos convidados a conhecer a nossa formação avançada em mediação.